Eu tenho certeza que você já notou como o tempo parece desaparecer no ar quando alguém começa a contar uma boa história. Minutos viram segundos e a gente mergulha sem nem perceber. Mas a conversa muda para relatórios, para gráficos ou aquele discurso cheio de estatísticas. Pronto. O cérebro começa a bocejar por dentro. É quase mágico. Parece que existe um interruptorzinho escondido na nossa mente. Um botão secreto que só acende quando escutamos uma narrativa. O curioso é que esse botão não foi colocado ali por acaso. Ele é resultado de milhares de anos de evolução. Hoje eu quero conversar com você justamente sobre isso. A ciência por trás de por que nós amamos tanto boas histórias. O que acontece dentro do nosso cérebro? O que os nossos ancestrais descobriram lá atrás e como os escritores e leitores podem usar esse conhecimento para se encantar ainda mais com a literatura. E, claro, escrever com mais impacto. Deixa eu te colocar numa cena. Imagine que você está em uma palestra. O palestrante entra, liga o microfone lá e começa a falar, né? Começa o discurso dele. Que os números de falências em, pequenas empresas cresceu 12% nos últimos anos, os juros estão a 9,7%, o desemprego em 6,5%, a produtividade média caiu 3,2%. Em 5 minutos, você já tá, olhando o celular, pensando que vai jantar. Agora, se esse mesmo palestrante muda de tom e começa a contar uma história. João tinha uma pequena padaria. Todo dia às 4 da manhã ele acordava para preparar o pão. Mas quando veio a crise, pronto. O público inteiro levanta a cabeça. Os olhos se voltam para o palco. O silêncio toma a sala. Isso não acontece por acaso. É ciência. Quando ouvimos uma história, regiões muito diferentes do nosso cérebro são ativadas ao mesmo tempo. A dopamina, responsável por prazer e motivação, começa a circular. A ocitocina, que cria empatia e conexão, também aparece. E os chamados neurônios espelho fazem com que a gente sinta no corpo o que os personagens estão sentindo na história. É como se a história nos convidasse a viver outra vida por alguns minutos. Mas essa paixão por narrativas não começou ontem. Ela vem de muito antes dos livros, antes mesmo da escrita. Imagine os nossos ancestrais lá, reunidos em volta do fogo, milhares de anos atrás. Eles precisavam ensinar para as crianças onde encontrar água, como escapar de predadores, ou por que respeitar os mais velhos. E como é que eles faziam isso? Com histórias. Não existia Google, não existia manual. Existia só a palavra, repetida noite após noite na frente da fogueira. Quem contava bem transmitia saber. Quem contava mal era esquecido no vento. Contar histórias era uma questão de sobrevivência. O Joseph Campbell, no século XX, fez uma descoberta fascinante. Ele percebeu que por trás de todos os mitos e lendas do mundo inteiro, existia sempre um padrão repetitivo, quase como uma batida universal que atravessa as culturas e as épocas. Ele chamou isso de monomito, ou a famosa jornada do herói. Segundo Campbell, não importa se você está lendo um mito grego, uma saga indígena ou uma lenda africana. Sempre há um personagem comum que é chamado para a aventura. Ele enfrenta provações, desce até o fundo do desconhecido e retorna transformado. E por que essa fórmula se repete tanto? E porque, em última instância, ela reflete a própria jornada de estar vivo. O nosso cérebro reconhece esse padrão e se sente confortável em seguir ele, como se fosse um velho mapa desenhado dentro de nós, nos genes. Mas o interessante é que Campbell não via a jornada do herói apenas como uma estrutura de história, mas como uma metáfora da experiência humana. Cada vez que enfrentamos um desafio, uma doença, uma perda, uma mudança radical na vida, estamos, de certa forma, vivendo a nossa própria jornada. E talvez seja por isso que nos conectamos tanto com esses enredos. Eles nos lembram que não estamos sozinhos. O herói mítico é também um espelho das nossas lutas diárias. Quando Frodo enfrenta Mordor, quando Luke Skywalker encara o Darth Vader, ou quando Brás Cubas ironia a própria morte, é como se nós estivéssemos ali, traduzindo os nossos medos e esperanças em forma de narrativa. George Lucas, ao criar Star Wars, usou conscientemente esse mapa de Campbell. Mas muitos outros escritores aplicaram a jornada do herói sem nunca ter lido uma linha dos seus estudos.
Isso porque a estrutura está entranhada na forma como o nosso cérebro entende o mundo. Quer ver um detalhe bem curioso? Quando uma história segue esse padrão de chamado para aventura, de provação e de retorno, o nosso cérebro libera dopamina em ondas, acompanhando cada fase como se estivéssemos vivendo a aventura de verdade. A ciência mostra que não é apenas literatura, é quase fisiologia. Estamos programados para amar histórias que ecoam a jornada da vida. É por isso que alguns estudiosos dizem que a nossa espécie não é o Homo sapiens, mas o Homo narrans, o ser que narra. Sem história, não teríamos chegado até aqui. Agora pensa comigo. Você lembra da lista de compras que você fez na semana passada? Talvez você não lembre toda, né? Mas aposto que se lembra de um filme que viu há anos atrás e ainda consegue contar a trama inteirinha para alguém. Isso acontece porque a emoção se gruda na memória como um grampo invisível. Uma história desperta sentimentos, alegria, medo, raiva, esperança. E a emoção é que cola a lembrança no cérebro. Os dados frios escorrem, mas as narrativas ficam. E se Campbell nos mostrou a jornada universal, Edgar Allan Poe foi o cientista das emoções literárias. Ele não escrevia como quem derrama palavras no papel, mas como quem monta um experimento. Em A Filosofia da Composição, Poe descreve o processo de criação de O Corvo, que é um poema dele muito famoso. E a leitura desse ensaio é como entrar em um laboratório. Ele queria provocar um efeito específico no leitor, a melancolia profunda. Esse arrepio da alma que fica entre a tristeza e a contemplação. Bem específico, né? Para isso, ele decidiu que a palavra nevermore seria o refrão constante, repetida como uma batida hipnótica. Nevermore, nevermore, nevermore. E funciona muito bem. Nada foi deixado ao acaso. Nem a escolha do animal, que é o corvo, que é o símbolo da morte, nem o cenário sombrio, nem o tamanho do poema, calculado para que o leitor pudesse lê-lo de uma vez só, sem interrupções. O mais impressionante é que o Poe fazia isso no século XIX, muito antes da neurociência provar que histórias curtas e impactantes fixam melhor na nossa memória. Ele já intuía que o cérebro humano precisa de intensidade emocional e de unidade de efeito. É por isso que as suas histórias curtas são tão arrebatadoras. Ele acreditava que cada detalhe, cada palavra deveria conduzir o leitor a uma sensação inevitável, como um químico que mistura substâncias até provocar a reação exata. Ler Poe é ser vítima voluntária de um experimento emocional cuidadosamente planejado. E aqui está aquela lição preciosa para quem escreve. A arte de contar histórias não é apenas inspiração, é também intenção. Poe nos mostra que podemos decidir o que queremos que o leitor sinta. Medo, ternura, alegria, ironia. E depois construir a narrativa como um engenheiro constrói uma ponte. É claro que a beleza está em não deixar a costura aparecer, em fazer com que o leitor esqueça da técnica e só se entregue à emoção. Mas por trás de cada grande conto, há sempre um escritor que conscientemente, ou não, entendeu a ciência de manipular as emoções. E isso é exatamente o que faz uma história atravessar os séculos. E é claro, essa descoberta não ficou só na antropologia. Hoje, quem entende de persuasão usa isso o tempo todo. Publicidade, política, religião, redes sociais, tudo é narrativa. Um comercial não vende sabonete, ele vende a história de alguém confiante e muito feliz. Um político não apresenta só números, ele cria a saga de um herói que vai salvar o seu povo, né? Uma seita não cresce com estatísticas, mas com a promessa de uma jornada transformadora que vai mudar toda a sua vida. Quem domina a história, domina a atenção. E aí mora o perigo, porque a mesma chave que abre para o encantamento também abre para a manipulação. Por isso, saber como funcionam as histórias não é só útil para escrever melhor, é uma forma de se proteger. Eu já tenho até vídeo sobre isso aqui no canal. Quando você entende que seu cérebro reage à narrativa como se fossem experiências reais, você começa a prestar atenção. Será que essa história é verdadeira ou é só alguém tentando me vender uma ilusão, me vender um produto? E o que nós, escritores, podemos tirar disso tudo? Nossa, muita coisa. Primeiro, a importância da empatia. Um personagem só se torna memorável quando nós conseguimos nos conectar a ele. Isso acontece porque a nossa ocitocina cerebral
pede identificação. Segundo, a necessidade do conflito. Sem conflito, não há dopamina. O nosso cérebro precisa de tensão, e agora, o que vai acontecer? Para ele continuar prestando atenção. O terceiro é o ritmo. Uma boa história não despeja emoção o tempo todo, sempre naquele pico emocional. Ele constrói, respira, prepara o terreno, exatamente como o nosso sistema nervoso funciona, entre descargas e pausas. Você quer um exercício prático agora? Da próxima vez que você for escrever, não comece pela trama, mas pelo que você quer que o leitor sinta. Quer que ele sinta empatia? Crie uma cena íntima, com detalhes sensoriais. Quer que ele sinta tensão? Construa uma situação de risco e adie a resolução. Quer que ele sinta prazer? Traga pequenas vitórias, momentos de alívio para essa história. Escrever é, no fundo, brincar com o cérebro humano. E talvez você pense, mas isso não tira a poesia da literatura? Nossa, mas não... e aquela intuição que vem do além, aquele dom que o escritor tem? Sério? Pelo contrário, a ciência não mata a arte. Ela só mostra por que a arte funciona. Saber que o seu coração acelera diante de uma cena não diminui a cena. Só confirma que você é humano, que você foi capturado por aquilo que a humanidade mais ama, uma boa história. Se você quer aprender a fazer isso, no meu curso Fábrica de Contos, eu ensino a transformar qualquer ideia mesmo, em uma narrativa com começo, meio e fim, justamente aplicando, sem rótulos complicados, muita dessa ciência da narrativa. Quando o aluno entende como ativar a curiosidade, como criar personagens que despertam empatia e como estruturar um conflito que prende, ele percebe que contar história não é só talento, é técnica também. Eu gosto de pensar que escrever é como acender uma fogueira. Antes de acender a fogueira, você escolhe a lenha, ajeita as pedras, sopra com paciência. Mas quando a chama nasce, ninguém mais controla. Ela aquece, ilumina e atrai. As histórias fazem isso. Elas acendem uma chama dentro de quem lê. E é por isso que a gente ama tanto boas histórias. Porque elas nos lembram de quem somos, de onde viemos e para onde podemos ir. Elas nos dão sentido, mesmo que temporário. E no meio de uma vida cheia de relatórios, de planilhas e notícias que escorrem, uma boa história é aquele momento em que paramos, respiramos fundo e pensamos. Ah, então é isso que significa estar vivo. E agora eu quero ouvir de você. Qual foi a última história que te marcou de verdade? Pode ser um livro, um filme ou até uma história que alguém te contou no dia a dia. E escreva aqui nos comentários, porque eu adoro ler os comentários de vocês e trocar ideia. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Isso ajuda demais o canal a crescer. E se inscreva para não perder os próximos vídeos. Eu também quero te recomendar esse outro vídeo do canal que vai aparecer aqui na tela. Eu espero que você veja e que você goste, hein? Obrigado por ficar até o final. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.